Bem, estamos de volta com você hoje através da Boas Novas. Esse é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos falar sobre a oração. A importância de você e eu perseverarmos, de nós estarmos sempre, continuamente empenhados na busca de Deus e também na busca do milagre através da oração que nos leva a uma intimidade com Deus, mas também da oração que é uma oração intercessória, oração pelos outros, pelos filhos, por pessoas, por circunstâncias que são tão difíceis, mas que para Deus não são. Nós estamos hoje falando sobre esse tema em resposta, é uma consequência daquilo que Deus tocou muito em minha vida durante esses momentos que eu estive em Belém do Pará agora nesse final de semana passado, e ali foi falado sobre a oração neste Congresso Nacional de Mulheres. E eu pensei, vou trazer um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que as palestrantes falaram, e eu quero começar aqui com um pensamento muito interessante. Uma das primeiras, da primeira noite, que foi a pastora, irmã missionária Elizabeth Banov, da missão Portas Abertas. Ela estava falando sobre a perseguição que as mulheres que amam a Jesus, que se convertem ao cristianismo nos lugares, no mundo árabe e os lugares onde não tem uma liberdade ainda, alguns certos lugares na Índia também, e muitos países, na realidade são 57 países que estão fechados para o cristianismo, fechados para o evangelho. E como essas mulheres sofrem por elas orarem, por elas buscarem Deus. E ela falou um pensamento muito interessante. Ela disse assim: saia do seu lugar comum. Porque a oração não é algo comum. A oração não é algo, você não fica somente no natural. Quando você conversa com alguém, é natural, você está conversando com outro ser humano, você está ali com outra pessoa. Mas oração é algo que tira você do natural e te leva para o sobrenatural. Vou pedir para dar só um pouco de centralidade aqui para mim, que te tira do natural mesmo. Você entra no mundo sobrenatural. Então, é esse pensamento aqui. Saia do teu lugar comum. Olha só que tremendo esse pensamento. Saia do seu lugar comum, do natural, e entra para o sobrenatural de Deus. É isso que a oração faz. Amém? Vamos então começar com o versículo hoje, que está em Jeremias, no capítulo 29, e é o versículo 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está brincando de pique-esconde com ninguém. E nem se fazendo difícil de encontrar. Ele está falando, busca-me e você vai me encontrar. Quando você me buscar de todo o teu coração, com todo o teu amor, com toda a tua devoção, com todos os teus sentimentos, com tudo que você tem. Não é buscar de qualquer jeito, buscar, por religiosidade, porque todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer, porque é um ritual buscar Deus. Não é assim, porque aí você não vai encontrar. Deus está falando, você vai me buscar e você vai me encontrar. Quando você fizer isso, não por um ritual, não por obrigação, não porque os outros estão fazendo, não porque você está ali sendo coagido, é porque você está na igreja, é só isso mesmo que te resta fazer. Não. Quando você faz isso de todo o teu coração, porque você está empenhado interiormente, você deseja, você quer. Olha que tremendo hoje a palavra de Deus para você. Buscar-me-ei e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Está dizendo, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar, diz o Senhor. Quando vocês fizerem isso de todo o vosso coração. Olha que tremendo, não é de qualquer jeito, é de todo o nosso coração. Nós temos que buscar o nosso Deus. Eu gostaria de falar um pouco nesse tópico de oração, falando aqui sobre algumas pessoas
e perseveraram, e como elas foram intercessores. E começar com um pensamento aqui que diz o seguinte: quando você chama alguém pelo nome, aquela pessoa, obviamente, ela te responde, ela te olha, ela corresponde. Ou quando alguém chama você pelo teu nome, meu nome é Raquel. Quando alguém me chama, eu já dou atenção, eu viro, eu olho, eu escuto por aquela pessoa que está me chamando. É natural. Você que está aí, alguém chama você, você dá atenção, você para, você olha, você escuta. Isso é o que o ser humano faz. Agora, imagina o nosso Deus. Nosso Deus que não é como nós, mas muito acima de nós, muito mais sensível do que nós, muito mais amoroso do que nós, muito mais fiel do que nós, muito mais gracioso e misericordioso do que nós, muito mais atencioso do que nós. O que ele não faz quando alguém chama pelo nome dele e fala Deus e clama por ele? O que Deus não faz? Se nós que somos mortais, humanos, temos a capacidade de ouvir, de dar atenção, de corresponder, de largar tudo para ouvir, para estar ali, imagina Deus. Quando você clama por ele, quando você vem para ele, quando você chora por ele, suplica a ele, fala com ele, busca ele. O que Deus não faz? Ele para, ele te ouve, ele te escuta. E mais do que somente te ouvir, te escutar, ele age, ele responde. Ele está empenhado a teu favor. Amém? Então pense nisso que eu estou te falando. O Salmo 116 fala isso. O próprio Davi fala, amo o meu Deus. Por quê? Quando eu falo com ele, ele se inclina os ouvidos para me ouvir. Ele não me ouve, não, ele inclina, ele faz assim. Que coisa boa quando você fala com alguém, ou alguém fala com você, ou alguém chega, né, para você, ou você chega para alguém, e essa pessoa inclina, porque ela quer te ouvir, ela está te dando atenção. É assim que Deus faz. Quando você clama por ele, ele já está lhe ouvindo. Tu tens que receber isso, querida, com fé. Não deixar essa palavra entrar aqui, sair aqui, tá bom. Não, você falar, poxa, que coisa boa, Deus realmente me ouve. E Deus, além de te ouvir, ele age. Agora, é muito importante também, nesse tema de oração, falarmos um pouco sobre a nossa vida, não é? O coração, o coração de qual está saindo essa oração. Como é que está o coração que está perseverando em oração? O coração que está orando, que persevera, que chora, que intercede. Eu estava aqui com outro pensamento também, do mesmo congresso que eu participei, e uma outra pregadora falou assim, nós não temos armas bélicas para guerrear. E é verdade, eu não guerreio com metralhadora. Você guerreia com bomba atômica, com bomba, com uma metralhadora ou com algum tipo de arma, né, letal, química. Não, você não usa essas armas. Porque nossas armas não são carnais. E ela fala, esse pensamento diz o seguinte, nós não lutamos com armas bélicas, mas nós temos os joelhos. Essa é a nossa maior arma. São os joelhos no chão. Uma mulher de oração, ela tem na sua mão um dinamite, uma pólvora, uma bomba. Sabe, a oração, ela faz muito, mas muito mesmo. Amém? Eu quero hoje só dar uma olhadinha aqui em algumas pessoas. E hoje eu volto aqui ao homem que Deus usou para escrever esse versículo que está aqui, Jeremias 29:13. Era o profeta Jeremias. E Jeremias era um profeta de lágrimas. Ele chorava, ele orava, ele buscava a Deus por uma nação que era obstinada, teimosa, uma nação que estava passando por muita dor, mas por causa do pecado que o povo, e quando eu falo nação, pessoas mesmo, mães, pais, filhos, famílias, que ele estava ali como um profeta de Deus para essas pessoas. E ele sentia a dor dessas pessoas. Ele sentia a perda que essas pessoas haviam perdido muitas coisas. Ele sentia também o dilema, a tristeza por causa do pecado
pecado dessas pessoas. E Jeremias era conhecido como profeta das lágrimas. Ele chorava. E é interessante nós entendermos isso, porque esse choro não era só um choro, era um choro através da sua oração, da sua súplica a Deus. Ele chorava a Deus por esse povo. Ele intercedia a Deus pelo povo. Então, nós vamos entender qual era o motivo das lágrimas de Jeremias. Era um motivo pessoal? Ele chorava por egoísmo, por ele mesmo? Que frustração! Olha só minha vida, olha só minha dor, olha só minha tristeza. Não. Jeremias, ele não chorava por ele mesmo, não pela sua dor, sua frustração, sua tristeza. Jeremias era um profeta das lágrimas, porque ele chorava pelas pessoas. Ele chorava pela dor dos outros. Ele tinha a capacidade de sentir pelos outros. Ele era um verdadeiro intercessor. Porque verdadeiro intercessor não só preocupa com a sua dor, seu problema, sua necessidade. Ele começa a orar pela necessidade, pela dor, pelos problemas dos outros, o que fere outro, o que está causando dor na vida de outro. Esse é o intercessor. E aqui nós podemos ver Jeremias como intercessor, como um homem de oração, que as lágrimas dele não eram para ele, mas as lágrimas que ele derramava, a maioria delas, eram para o povo que estavam se perdendo, se corrompendo, um povo que cada dia se distanciava de Deus. E Jeremias sentia essa dor, sentia esse coração, a misericórdia, a dor, sentia a situação desse povo. E Jeremias orava por eles. Olha que coisa tremenda nós entendermos isso. O intercessor. E eu queria só colocar aqui um pensamento muito interessante que eu anotei nesse congresso de mulheres, congresso nacional, e a palestrante que falou nesta manhã era a missionária Mara. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, a importância de perseverarmos e a condição para perseverarmos, e a condição para recebermos a nossa bênção. Temos que perseverar. Ela colocou 3 elementos importantes para nós que estamos perseverando em oração. Primeira perseverança, perseverar em humildade. O coração do intercessor nunca pode abrigar orgulho, confiança nele mesmo, suficiência própria. Primeiramente, humilhar diante de Deus e humilhar diante do próximo. Um coração rendido, um coração humilde. Perseverar na humildade, perseverar na santidade. Como é que eu posso orar para Deus libertar alguém se eu estou presa? Para Deus curar alguém se eu não estou curada na minha alma? Se eu abrigo falta de perdão, se eu abrigo ressentimento, se eu abrigo ódio, rancor, raiva, eu estou orando para uma outra pessoa, eu abrigando esses sentimentos. Então o intercessor tem que estar desembaraçado do orgulho, desembaraçado dos sentimentos maléficos, e tem que estar curado, sim, sarado, santificado. E ali também ela colocou outra característica, perseverantes na obediência. Tem coisas que é para a gente nem estar orando, e tem coisas que é para a gente estar orando. Tem coisas que Deus não pede para você para orar, você está orando de obstinação, porque você quer. Deus tem planos, Ele quer que você ore de acordo com aquilo que Ele quer para você. Ele quer que você ore de uma maneira correta, na obediência. Obediência a Ele e obediência também à palavra dEle. Aquilo que Ele tem para você. E o intercessor deve ser alguém que tenha primeiramente o coração perdoador. Como é que eu posso ser uma intercessora se eu não perdoo? Devemos ter coração perdoador, coração transparente, coração sincero, não é? Um coração manso, perdoador, um coração sarado, um coração curado. Esse é o perfil de um homem e de uma mulher que vai interceder. Amém? Nós não podemos encarar a intercessão
como alguma coisa qualquer. Ah, eu vou interceder de qualquer jeito. Eu estou com raiva, eu estou me sentindo injustiçado, eu estou assim assado e agora eu vou começar a interceder por aquelas vidas. Não, o coração, primeiramente, do intercessor tem que ser um coração santificado, perdoador, amável, que anda com Deus, que obedece a Deus, que está disposto a se santificar para poder, então, levar a causa dos outros. Isso é muito forte. E hoje o Espírito Santo está falando conosco, através desta palavra. Eu vou terminar esse primeiro bloco com um pensamento muito tremendo, que diz assim: o que seria de nós se não fosse o recurso da oração? Nós temos muitos recursos que nós podemos usar para muitas circunstâncias nas nossas vidas. Mas o que seria de nós se não tivesse ao nosso alcance o maior e melhor recurso de todos, um primordial, que chama-se oração? O que seria de você sem oração? O que seria de mim se não pudesse orar? Se não tivesse oração, não tivéssemos esta arma, esse dispositivo, esse recurso? Olha, já pensou nisso? O que seria de nós sem a oração? Pense um pouco sobre isso. Enquanto nós vamos para esse intervalo, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e quando eu voltar, nós estaremos falando sobre outros aspectos da oração, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e você vai então pensar o que seria de você sem este recurso, o recurso da oração. Daqui a pouco mais eu volto com você.